anteriores, a gente considerou mapas quânticos, evoluções quânticas, em que a gente tinha um estado final e o mapa dava a gente um estado final. Em algumas situações, a gente precisa saber a evolução temporal do sistema, então, para cada instante de tempo t, a gente precisa saber qual é a matriz densidade que representa o sistema. Então, em algumas situações, eu quero saber ρ como função do tempo, então eu quero saber ρ de t para todo t. Tá? Então, nessas situações, a gente pode usar o que a gente chama de uma família a um parâmetro de mapas completamente positivos e que preservam o traço. Normalmente a gente usa essa sigla aqui do inglês, de Completely Positive and Trace Preserving Maps. Então a gente usa essa sigla CPTP para falar desses mapas de maneira mais curta. E aí o que a gente tem é uma família de mapas dados pelo parâmetro T, e cada um desses mapas, o que ele faz é, a partir do estado ρ0, do estado inicial ρ0, dá a gente qual é o estado ρ de t, ok? Então a gente vai considerar essencialmente um caso especial, que a gente chama de evolução markoviana. E nesse caso especial, a gente tem a propriedade que a gente chama de divisibilidade desse conjunto de mapas. Então, se eu tenho o mapa que me dá ρ de t no instante de tempo t1 mais t2, isso é a mesma coisa de olhar primeiro qualquer evolução entre 0 e t1 e depois qualquer evolução entre t1 e t2. Por isso, esse nome de divisibilidade. Tá? Então, isso implica que ρ de t2 é a evolução entre T1 e T2 do estado ρ de T1, ok? Bom, então, uma outra maneira de representar esse tipo de evolução temporal é através de uma equação diferencial que a gente chama de equação mestra, que funciona bem especialmente para esse tipo de evolução chamada de evolução markoviana, que satisfaz aquela condição de divisibilidade, tá? Então, esse é um caso especial em que o sistema a evolução entre T1 e T2 só depende da matriz densidade no instante de tempo T1, não depende do que aconteceu antes de T1, de quais foram os estados do sistema entre T igual a 0 e T igual a T1. Então, essa evolução não tem memória do que aconteceu antes de T1. Então, é um caso particular que cobre uma variedade bem grande de situações, mas que não é suficiente para descrever todos os tipos de evolução quânticas. Tá? Mas nesse caso especial, a equação mestra é uma maneira bem, digamos, eficiente de representar a evolução temporal desses sistemas. Bom, então, para sistemas quânticos fechados, a gente tem essa equação aqui, que H é o operador hamiltoniano do sistema, tá? Que é simplesmente uma generalização da equação de Schrödinger para estados mistos. Mas quando a gente tem um sistema quântico aberto que interage com o ambiente ou com outro sistema quântico, além da evolução dada pelo hamiltoniano usual, a gente tem um outro termo em que esse operador D aqui a gente chama de dissipador, e o que ele faz é descrever os efeitos da interação do sistema com o ambiente ou com o outro sistema ao qual ele está acoplado. Bom, esse tipo de equação é chamada de equação mestra, e em algumas situações a gente consegue facilmente descobrir a partir da física que descreve o sistema qual é a equação mestra correspondente, mas isso nem sempre é possível. Então, a partir da descrição do sistema, descobrir qual é a equação mestra pode ser uma tarefa bem complicada. Né? Tem várias suposições e simplificações que devem ser feitas, e uma das coisas é saber qual simplificação pode ser feita sem que a gente atrapalhe a descrição, uma descrição que se aproxime bem da descrição correta do sistema. Tá? Bom, então, qual que é a forma que o dissipador D tem que ter para a gente garantir que a evolução do sistema é CPTP, ou seja, que a todo instante de tempo, a matriz ρ de t, que satisfaz a equação diferencial,
é uma matriz positiva com traço 1. Né? E mais ainda se eu olhar para esse sistema acoplado a um outro, que a evolução do sistema sempre seja uma matriz densidade, mesmo que o sistema seja um sistema composto. Bom, então a gente tem esse resultado aqui que diz pra gente qual que é a forma do dissipador D, e o que esse resultado fala é que uma evolução dada por esse conjunto de mapas é CPTP e satisfaz a condição de divisibilidade se Rho de T satisfaz uma equação mestra que tem essa forma aqui, tá? Em que essas constantes gama são todas positivas e LK são operadores em H, que a gente chama de operadores de salto. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa representação através de equações mestras. Eu vou deixar aqui uma sugestão. No ano passado, em 2019, a gente teve um curso muito legal na Escola de Informação Quântica de Paraty, dada pela professora Sabrina Maniscalco, em que ela fala muito mais detalhes sobre essa descrição através de equações mestras, as diferenças entre evoluções marcovianas e não marcovianas, que para sistemas clássicos tem uma diferenciação bem clara e que para sistemas quânticos não é assim tão simples, né? Tem várias características de sistemas de evoluções não marcovianas que são bem sutis, e a gente não deve usar tanto isso ao longo do curso. Se caso a gente for precisar, eu volto nesse assunto para falar qual que é o sistema que a gente está trabalhando, qual é a equação mestra. Mas se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês assistam às aulas da professora Sabrina, que são muito boas.